por onde eu trabalho, e eu sempre gostei de botar a minha opinião e acho que a opinião tem que ser dada. Quem vive em cima do muro, uma hora vem o vento e joga você para algum lugar. E você que tem opinião, o vento pode jogar. Pode jogar. Mas pelo menos você é lembrado. O que mais se cobra hoje do Flamengo é a contratação de um jogador que veio da onde? Como é que chama o país lá? Azerbaijão. Juninho. Esse Juninho está quase dando ao Boto uma demissão, uma cobrança muito grande. O único jogador que faz com que o Juninho não seja aproveitado no Flamengo, nem relacionado, é o Pedro. Muito querido. O Pedro teria que voltar com 9 meses de cirurgia, ele voltou com 7. Problema de relacionar. Eu conheço o Pedro desde o sub-17 do Fluminense, fiz vários eventos com o Pedro. O Pedro é um cara de Deus, de família, de bom relacionamento, cara puro. Eu posso falar. Então eu não acredito em rebeldia do Pedro. Eu acredito em mágoa do Pedro, que foi jogado. Foi jogado. Como se fosse uma moeda que estava sendo descartada e poderia ser comprada por qualquer um. Então um jogador que até então é um ídolo da torcida, querido demais, convocado para a seleção brasileira e não está como titular na seleção porque se machucou. Deus quis que ele se machucasse, talvez para guardar alguma coisa melhor para ele. Se machucou na seleção, né? E vem agora o Flamengo botar o Pedro à prova. O Felipe Luiz, com o discurso, botar o caráter do Pedro à prova. Exatamente. Uma imagem que não é a do Pedro. E eu tinha assim uma outra concepção sobre o Felipe Luiz, de um cara que eu achava, por ter jogado muito tempo na Europa, por ter tido assim uma experiência internacional como jogador e ter também um trabalho razoável no Flamengo, e que ele precisa ainda mostrar muito mais coisa para ser um treinador de verdade, que a gente possa até defendê-lo para uma seleção brasileira, mas que venha a público expor um jogador. Você, como jogador, como é que receberia um técnico expondo você dessa maneira, Felipe Luiz? Seu último ano como jogador, é um jogador que você já estava com a carteira da barca, do trem, do metrô. Você e todo mundo te respeitou a tua história, respeitou você. Tanto é que você foi a ser técnico do Flamengo. Porque ninguém chegou a público dizer que você estava velho, de que você era reserva do Ayrton Lucas, que ganhou a sua posição no futebol, no ímpeto. E você foi ficando para trás. Tanto é que você reconheceu, parou. E dentro do Flamengo ninguém te atacou, todo mundo te respeitou. E você vem agora desrespeitosamente atacar o Pedro numa entrevista coletiva. Eu, como repórter, aqui como jornalista, como apresentador, porque eu acho que quanto mais falar, melhor que dar notícia pra gente. Sou radicalmente contra você ficar escondendo as coisas. Agora, expor o Pedro, como é que você quer que o jogador tenha a mesma motivação depois que é anunciado que quem quiser comprar o Pedro é só chegar, pô? Que motivação tem esse jogador para continuar? E esse é o clima que o Boto, executivo de futebol contratado pelo presidente BAP, está criando dentro do futebol do Flamengo. E se o Flamengo daqui a pouco começar a derrapar, o torcedor, você sabe por quê? Por ele mesmo. O ambiente que era muito bom do Felipe Luiz já parece que está contagiado, né? Pelo Boto, pelo BAP ou por alguma coisa interna que faz com que ele tenha essas ações que não é perfil do Felipe Luiz também. Então eu estou falando abertamente aqui, eu sempre coloquei minhas opiniões, esses 38 anos que eu tenho de carreira no meio, porque eu não aceito determinados tipos de coisa. E o Boto está errado de expor, a notícia vazou, para dizer que ele expôs, não, mas a notícia vazou, e se ela vazou, é porque internamente ela já estava sendo comentada, já estava sendo tratada como uma moeda de troca, a presença do Flamengo dentro do Flamengo. A presença do Pedro dentro do futebol do Flamengo. Um jogador que está voltando de contusão tem que ter a paciência. Se fosse esse jogador que você contratou, Boto, do Azar, como é que chama o país lá? Azerbaijão. Você está com a paciência danada com o cara. Você tem que explicar para a torcida como é que você contratou esse jogador, se você assistiu pela televisão, porque eu não consigo achar o pacote disso. Mandaram DVD para ele, entendeu? Só pode. Então, eu queria só saber
né? A paciência que você está tendo com esse cara que você contratou. Eu falo esse cara, mas queria respeitar o atleta. Mas o futebol dele eu posso discutir. Mas que você contratou de um país que ninguém assiste, que ninguém acompanha, que nem sabia que tinha futebol. E agora vem querer botar o Pedro pra fora. Pra quê? Pra botar esse jogador pra ser relacionado? Porque o Flamengo não vai ter outro centroavante. Você tá querendo fazer que eu queira acreditar que é uma coisa premeditada pra proteger um afiliado que você trouxe pro Flamengo? Peraí, pô. Não tem criança e nem bobo por aqui. E nem trouxa. Porque o futebol, eu conheço bem, estou muito tempo nesse meio e não acredito que é uma coisa premeditada para você promover um afiliado que você trouxe para dentro do Flamengo e tentar salvar a sua pele, que ficou marcada por uma contratação de um país que as pessoas nem sabiam que tinha um futebol. E não passa em televisão nenhuma, porque eu já procurei o pacote e não achei. Não passa em lugar nenhum. Então essa é a situação do Pedro. Uma vergonha que estão fazendo com um atleta ídolo, jogador de seleção brasileira e um ser humano irreparável. Esta é a minha opinião.